Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma exploração de fontes. A gente continua hoje a nossa série sobre a patrística. Isso aí. E hoje vamos mergulhar nos escritos de uma figura que foi um verdadeiro pilar numa era que estava desmoronando. Leão Magno. Um nome gigante. Gigante. Um dos papas mais decisivos, doutor da Igreja, e a nossa fonte principal aqui é a coletânea Sermões, da Paulus Editora. É um acesso direto a como ele ensinava a fé para o povo lá em Roma no século V. E é fundamental a gente entender o palco, né? Quando a gente fala patrística, padres da igreja, nós estamos falando dos grandes pensadores, bispos, teólogos dos primeiros 7 séculos. Certo. Eles foram, tipo, os arquitetos que solidificaram a doutrina, a liturgia, a própria identidade da igreja. E para ser um padre, a tradição tem 4 critérios, né? Quais são? Ortodoxia na doutrina, santidade de vida, reconhecimento da igreja e antiguidade. E Leão Magno, olha, ele preenche todos com louvor. E essa antiguidade é um ponto-chave aqui. O pontificado dele foi de 440 a 461. Para a gente ter uma ideia, isso é mais ou menos uns 400 anos depois de Cristo. O Império Romano do Ocidente, sabe, estava nos últimos suspiros. Um caos. Era um tempo de caos, de invasão, de incerteza. Então, a nossa missão hoje é entender como, nesse cenário, Leão Magno, com as ações e os sermões dele, não só agiu como um defensor da civilização, mas também articulou doutrinas que são, assim, absolutamente centrais para o catolicismo até hoje. Sem dúvida. Para começar, eu acho que a gente precisa falar do lado mais impressionante e, para ser sincero, cinematográfico de Leão Magno. Ele não era um intelectual isolado numa biblioteca, né? Longe disso. Ele era um homem de ação, um líder que ia para a linha de frente. E o episódio mais famoso, nossa, parece cena de filme mesmo, o encontro dele com Átila, o Huno, em 452. Essa parte que eu acho incrível. É difícil até de imaginar. De um lado, você tem o Átila, o flagelo de Deus. Que nome, hein? Pois é. Líder de um exército que aterrorizava a Europa, já tinha devastado o norte da Itália e estava marchando para saquear Roma, o coração do império. E do outro? Do outro, Leão, o bispo de Roma. Ele sai da cidade e vai ao encontro do Átila, lá em Mantua, sem exército, sem armas. Isso que eu não consigo entender. O que um homem desarmado poderia dizer para o guerreiro mais temido do mundo para fazê-lo recuar? As fontes contam o que eles conversaram. Não, os detalhes exatos da conversa se perderam na história. O que, só aumenta o mistério. O que a gente sabe é o resultado. Átila deu meia volta e poupou Roma. Uau! A tradição cristã posterior diz que os apóstolos Pedro e Paulo apareceram numa visão ao lado do Papa com espadas aterrorizando Átila. Mas, para além da lenda, o que fica claro é a imensa autoridade moral e a coragem pessoal de Leão. Ele era o único líder que restava. Exato. O imperador era fraco, o Senado estava paralisado, havia um vácuo de poder gigantesco. E ele simplesmente entrou nesse vácuo. Exatamente. A natureza abomina o vácuo, né? E na crise do século V, a única instituição com estrutura, com liderança e propósito era a igreja. Leão não estava só fazendo o papel de líder espiritual, ele estava na prática assumindo responsabilidades de chefe de Estado para proteger seu povo. E pelo que eu li, não foi um ato isolado, teve mais, não teve? Sim, apenas 3 anos depois, em 455, a história se repete. Mas com um resultado diferente. Dessa vez, quem chega são os vândalos, liderados por Genserico. E de novo, Leão vai ao encontro do invasor. Ele não consegue impedir o saque da cidade, que foi brutal, durou 2 semanas. Nossa! Mas ele consegue negociar termos. Ele arranca de Genserico a promessa de que não haveria incêndios e que a população não seria massacrada. Ele salvou vidas. Isso mostra um líder pragmático que entendia a realidade do poder, mas que lutava para mitigar o sofrimento. Impressionante. E essa coragem para enfrentar os inimigos externos, ele usava essa mesma energia para os problemas internos da igreja? A mesma, e talvez com ainda mais intensidade. Para Leão, o caos dentro da igreja causado pelas heresias era tão ou mais perigoso que os bárbaros do lado de fora. Faz sentido. Ele via a unidade da fé como o alicerce da civilização.
Por isso, ele combateu com vigor o maniqueísmo, o pelagianismo, o priscilianismo. Para ele, defender a cidade de Roma e defender a ortodoxia da fé eram duas faces da mesma moeda. Era a missão dele como guardião. Ok, isso me leva a uma questão fundamental. Essa autoridade toda, essa postura de guardião universal, de onde ele tirava essa convicção? Não podia ser só da personalidade dele. Eu li que ele tinha uma teoria muito específica sobre o papel do Papa, algo que chamam de uma trilogia. Isso mesmo. E aqui a gente entra no núcleo do pensamento dele e na base de toda a estrutura da Igreja Católica. Leão Magno foi quem articulou, da forma mais clara e poderosa até então, a doutrina do primado papal, baseada nessa trilogia, Cristo, Pedro, Papa. Como é que funciona essa trilogia? Cristo deu a Pedro, quando disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não era um título honorário que morreu com o apóstolo, sabe? Certo, não era o pessoal. Não, era um ofício, um poder real, permanente, que foi instalado na igreja através de Pedro. E Leão argumentava que esse poder continuava vivo e operante no bispo de Roma. Ele usava uma expressão em latim, in sede sua. Em sede sua. O que isso significa exatamente? Significa literalmente na sua sé, ou na sua cadeira. A cátedra, a cadeira de São Pedro, virou o símbolo do ofício e da autoridade do Papa. Então, para Leão, ele não era só um sucessor distante numa longa lista. Ele era o herdeiro que participava ativamente da missão de Pedro. Ele se via, em certo sentido, como a voz de Pedro ainda falando à igreja. Uau! Então é como se ele tivesse escrito, sei lá, o código-fonte, o sistema operacional da autoridade papal. É uma analogia perfeita. Ele criou essa cadeia de comando inquebrável. Cristo dá o poder a Pedro e o poder de Pedro está permanentemente instalado como um software no cargo do Papa. Exatamente essa a ideia. E ele não deixava margem para dúvidas. Numa de suas cartas, a afirmação é categórica. Por causa de Pedro, o bem-aventurado príncipe dos apóstolos, a Santa Igreja Romana possui a primazia sobre todas as igrejas do mundo inteiro. Nossa, que clareza. Essa ideia, articulada com essa força há mais de 1.500 anos, é a razão pela qual o papado funciona como funciona até hoje. É o fundamento da sua autoridade. É fascinante pensar nisso. Mas uma coisa é ter essa teoria do poder. Como ele comunicava essas ideias tão complexas para o povo comum, para o romano que ia à missa no domingo? Essa é a genialidade pastoral dele, que a gente vê claramente nos sermões. Ele não escrevia tratados abstratos para outros teólogos. Certo. Ele pegava as maiores verdades da fé e as traduzia para a vida real das pessoas, dentro do calendário da igreja. Os sermões dele acompanham o ciclo litúrgico: Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa. Cada festa era uma oportunidade. Vamos pegar um exemplo prático que muita gente conhece até hoje. A Quaresma. Qual era a visão dele sobre esse período? Longe de ser só sobre não comer carne e ficar de cara amarrada. Certo. Ele tinha uma visão muito mais robusta e, eu diria, atlética da Quaresma. Nos sermões dele, a Quaresma é um tempo de serviço mais intenso do Senhor. É uma arena de combate espiritual. Gosto dessa ideia de arena espiritual. Não é um tempo de tristeza, mas de treinamento intensivo. É como a pré-temporada de um atleta, um momento para fortalecer as virtudes e lutar contra os vícios. E como era esse treinamento na prática? Tinha 2 pilares inseparáveis: o jejum e a caridade. Para Leão, o jejum nunca era um fim em si mesmo. Não se tratava de passar fome por passar fome. Entendi. Ele dizia que o jejum que não se transforma em ajuda para o pobre é inútil. O estômago vazio só tem valor se as mãos estiverem cheias para dar. E é aí que entram os sermões sobre as coletas. Coletas eram as doações para os pobres, certo? Exato. E ele dava uma dignidade teológica imensa a esse ato. Para Leão, a esmola, a caridade, é um remédio divinamente concedido que purifica a alma. Ele repete sem parar a frase bíblica: a caridade cobre uma multidão de pecados. Que forte. E tem um detalhe histórico fascinante.
Ele mesmo conta que as coletas foram instituídas de propósito para acontecer em dias específicos para combater rituais pagãos que ainda ocorriam em Roma na mesma época. Que incrível. Então era uma espécie de contraofensiva espiritual. Perfeitamente. Era uma estratégia pastoral muito inteligente. Enquanto alguns ofereciam sacrifícios aos ídolos, o povo cristão era chamado a oferecer o sacrifício das boas obras da ajuda concreta. Ele não apenas condenava o erro, ele oferecia uma alternativa virtuosa. É impressionante ver que, já no século V, a estrutura da quaresma como a gente conhece, jejum, oração e esmola já estava totalmente formada. Exato, e sendo ensinada como a base da conversão. Tudo bem, então ele está definindo o papel do Papa, moldando a prática da fé, mas as fontes dizem que a maior batalha intelectual dele foi sobre a questão mais fundamental de todas, a própria identidade de Jesus Cristo. Com certeza. Isso me parecia incrivelmente complexo e explosivo. Você pode nos ajudar a entender qual era a confusão? Claro. Essa era a grande questão da época. Quem é Jesus Cristo? Como a divindade e a humanidade dele se relacionam? E as respostas que surgiam eram extremas e ameaçavam despedaçar a fé. Certo. De um lado, você tinha grupos como os maniqueus. Para eles, a matéria era má. Então eles negavam que Cristo tivesse um corpo de verdade. O corpo dele teria sido tipo um fantasma. O que, claro, anularia a paixão e a morte na cruz. Precisamente. Se o corpo não era real, o sofrimento não era real, a salvação não era real. No outro extremo surgiu uma heresia chamada monofisismo. Monofisismo. A ideia era que em Cristo a natureza divina e a humana se fundiram numa única natureza nova híbrida. Mas na prática era como se a divindade tivesse absorvido e anulado a humanidade. O que também anula a salvação, só que pelo outro lado. Era um beco sem saída. Como Leão resolveu isso? A solução dele foi uma obra-prima de equilíbrio e clareza, expressa numa carta que se tornou um dos documentos mais importantes da história da Igreja, o Tomo a Flaviano. Tomo a Flaviano. A clareza foi tão impressionante que quando a carta foi lida no Grande Concílio de Calcedônia, em 451, os bispos teriam exclamado: Pedro falou pela boca de Leão. E essa doutrina se tornou dogma. E qual era a doutrina? Como ele achou esse caminho do meio? A solução de Leão foi incrivelmente elegante. Ele afirmou que em Jesus existem duas naturezas completas e perfeitas, a divina e a humana. Certo. Elas estão unidas, sem se misturar e sem se confundir, na única pessoa divina do Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus é uma só pessoa, mas ele age com duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Exato. Ele sentia fome e cansaço na sua natureza humana e perdoava pecados e acalmava a tempestade na sua natureza divina. E ele conseguia explicar isso de forma simples para o povo. Sim, ele traduzia essa teologia nos sermões de Natal, por exemplo. Tem uma passagem belíssima em que ele diz: na condição de servo, ele é inferior ao Pai, mas na condição de Deus, ele é igual ao Pai. Que clareza! Essa clareza foi a rocha no meio da tempestade, resolveu um debate que poderia ter fraturado a igreja para sempre e reafirmou a fé que vinha desde os apóstolos. Faz todo sentido. Para nos salvar, Jesus precisava ser plenamente humano, para morrer em nosso lugar, e plenamente divino, para que sua morte tivesse o poder de nos redimir. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, Leão Magno emerge como essa figura gigantesca, um pai no sentido mais pleno da palavra. E meio ao caos do século V, com o mundo antigo ruindo, ele fortaleceu a igreja com sua coragem diplomática, sua firmeza e, acima de tudo, com essa clareza teológica. Ele realmente foi a rocha num tempo de areia movediça. E isso nos leva a uma reflexão final que eu acho bem provocadora. Manda. Os sermões de Leão Magno são uma prova documental de que muitos conceitos que às vezes as pessoas imaginam ser invenções tardias ou medievais da igreja, Certo. na verdade já estavam solidamente estabelecidos e sendo ensinados ao povo há mais de 1.500 anos. A centralidade do Papa como herdeiro de Pedro,
a estrutura da quaresma, a doutrina precisa sobre a pessoa de Cristo. Nada disso é novo. Nada disso. O trabalho de Leão Magno demonstra um desdobramento orgânico de uma tradição viva que ele recebeu e sentiu dever de proteger e transmitir. Uma tradição que a Igreja acredita remontar aos próprios apóstolos. Uma conexão direta e poderosa com as fontes do cristianismo. Para quem quiser se aprofundar no pensamento desse gigante da fé, a recomendação é clara. A obra Sermões, da coleção patrística da editora Paulus, é uma porta de entrada fantástica para a mente e o coração de São Leão Magno. Leitura fundamental. E com isso a gente conclui nossa análise. Fica o convite para o nosso próximo encontro para continuarmos essa jornada pelas fontes que moldaram o pensamento ocidental e a fé cristã.